Olá, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos tem dado e tem nos permitido que estamos juntos na presença do Senhor, muito embora estudando sobre algumas coisas que não pertencem, né, não faz parte da nossa vida com relação à nossa comunhão com Deus. Mas são assuntos que são de suma importância para que a gente veja as sutilezas que o inimigo tem. E muitas pessoas no nosso meio também acabam praticando, sem perceber, algumas coisas que a gente vai ver agora, a gente vai ver ao longo desse estudo aqui. Amém? Bom, nós entramos no capítulo 3, e vamos falar sobre o espiritismo kardecista. Eu sei que ele fala assim, não, mas não estamos ensinando você a ser espírita. A gente só está entendendo as outras religiões. Sim, né? E também, é claro, para a gente ver as coisas que são sutis. Porque eles também falam em nome de uma religião e muito, vamos dizer, boa, com obras sociais, pratica boas obras, mas a gente vê que a palavra do Senhor disse assim, que não seja por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça do Senhor. Amém. Então vamos lá no capítulo 3, o histórico. Em 1925, em Paris, França, foi aprovado no Congresso Internacional de Espiritismo a construção de um monumento comemorativo na cidade de Hydesville, Estados Unidos, para solenizar as primeiras manifestações espíritas que ocorreram em 31 de março de 1848. Nas pessoas das irmã deles lá, né? Margaret e Kate Foss. O monumento recebeu... Eram duas irmãs. Eram duas irmãs, então. O monumento recebeu, depois das seguintes inscrições, erigido a 4 de dezembro de 1927 pelos espíritas de todo o mundo, em comemoração da revelação do espiritismo moderno em Hydesville, Nova York, 31 de março de 1848. Você pode observar o seguinte, a maioria das coisas surgem. O avivamento, né, no mundo da igreja, no nosso século, vieram dos Estados Unidos, né? Os missionários, né? Ao próprio movimento dos últimos dias, de um grande despertamento, de uma grande presença, né? Vieram dos Estados Unidos. Então a maioria das coisas também vem dos Estados Unidos. Coisas contrárias. Manifestações, né? De engano. Manifestações de engano também vem dos Estados Unidos. Você pode ver que aqui eles fizeram uma comemoração dessa invasão que houve lá, tudo para confundir as pessoas, confundir o Evangelho. A homenagem de mediunidade, base de todas as demonstrações sobre o que se apoia o Espiritismo, a morte não existe. Para eles, a morte não existe. Não há mortos. Né? Para recordar, eles sempre falam que eles, na realidade, eles são almas reencarnadas. E almas que elas estão vagando até encontrar novamente e voltar. Então, por isso eles dizem que morte não existe. Gente, até filme de cachorro. Eles fazem. Põe negócio de espiritismo. Põe negócio de espiritismo. Não é fácil, não. Para recordar, as irmãs Fox gravaram numa lápide de mármore as seguintes palavras. Aqui nasceu o movimento espírita moderno. Espiritista. Nesse lugar, estava em Hydesville, a casa de habitação das irmãs Fox, cuja comunicação mediúnica com o mundo dos espíritos foi estabelecida a 31 de março de 1848. Ou seja, elas vieram a público e disseram que elas tiveram, né, um contato mediúnico com os mortos. Agora, se isso é fato
verdadeiro ou não, isso eles enganaram muitas pessoas. E é certo que quem se manifesta no lugar dos mortos são os espíritos malignos, são os demônios. Então aí eles dizem assim, a morte não existe, não há morte. Esta lápide foi colocada por M.M. Caldwell. Madame. Madame. Todo esse acontecimento foi registrado na revista La Revue Spirit, novembro de 1928, sob o título Um Grande Acontecimento na História do Espiritismo. Com essas afirmações, concluímos que as irmãs Fox foram as primeiras a entrar em comunicação mediúnica com o mundo dos espíritos. A partir dessa manifestação, surge o movimento espírita moderno. Gente, não existe mundo dos espíritos dos que já morreram. Não existe. Não. Existe o Hades. Certo? O Hades. É para lá que as pessoas vão. Este mundo que eles estão dizendo que é o mundo dos espíritos é o mundo dos demônios, que eles enganam as pessoas porque conhecem a história das pessoas desde que nasceram. Então falam em nome das pessoas para que elas possam acreditar que é o espírito de tal pessoa. E não é. O espírito dessa pessoa que morreu está no Hades. Se ela morreu com Cristo, ela está no paraíso. Mas se ela morreu sem Cristo, ela está no Hades. Em tormento. Em tormento. Em tormento. Não está sendo uma boa dormindo, não. Não. Está em tormento. Agora, o primeiro tópico, o moderno espiritismo. Em 1848, houve um recrudescimento do espiritismo na cidade de Hydesville, no estado de Nova York. Uma família de sobrenome Fox alugara uma casa tida como assombrada na região onde se estabeleceu. A família era constituída pelo doutor João Fox, sua esposa Margarida e as duas filhas, Margarete, cujo apelido era Maggie, e a Catarina, que é apelidada de Cat. O casal Fox tinha mais 2 filhos que moravam fora da casa paterna, David e Anna Leck, ou Lia, mais velha que Maggie. Era um lugar muito pobre de casas e de humilde aspecto, geralmente construídas de madeira. Seus pais eram metodistas. Nossa! Veja só, hein? Eram metodistas. Como cair numa dessa? Veja o perigo. Eram metodistas. Tudo transcorria bem até meados de março de 1848, quando começaram a ouvir golpes na porta e objetos se moviam de um lugar para o outro em determinadas ocasiões e que assustava as crianças. Às vezes, a vibração era tanta que as camas tremiam. Nessa data, Margaret tinha 15 anos e Kate 12. Finalmente, na noite de 21 de março de 1848, a jovem Kate desafiou o poder invisível e repetiu o barulho que parecia com o estalar de dedos. O desafio foi aceito e cada estalar dos dedos era repetido, o que surpreendeu toda a família. Desta maneira foram informadas que tal espírito era a alma de Carlos Ryan, assassinado naquela casa e enterrado na despensa. A notícia de que era possível falar com os mortos por meio do seu espírito logo se espalhou e a casa da família Fox começou a ser frequentada pelos vizinhos e ali iam passando noites em consultas ao espírito. Assim se estabeleceu contato com o mundo invisível e a notícia correu, se alastrando por outras partes. Veja só uma coisa. Os pais da família eram da igreja metodista. E que, claro, recebiam instruções e tinham a palavra de Deus para ser estudada. Eu imagino que eles devem ter ouvido várias vezes, algumas vezes, não sei, no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, sobre consultar mortos, que era abominável ao Senhor. E não só isso, também devem ter recebido orientação dos seus pastores,
Mas veja como isso é sutil, né? A partir do momento em que ela começa a estalar o dedo, há uma manifestação ali amigável, né? Para enganar. E assim engana muito crente. Olha, por isso nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Não podemos examinar as Escrituras, de ler a palavra do Senhor, buscar nela orientação para a nossa vida. Certamente você vai encontrar que Deus abomina tal ato. Deus abomina. Agora vamos falar em outros continentes. A partir de 1850, os espíritos indicaram uma nova maneira de se comunicar. Bastava simplesmente que se colocasse ao redor de uma mesa, em cima da qual se poriam as mãos. Levantando um dos pés, a mesa daria enquanto se recitava o alfabeto. Uma pancada toda vez que fosse proferida a letra. Peraí, levantando um dos seus pés, a mesa daria. Então. Agora, entre parênteses, enquanto se recitava o alfabeto, uma pancada toda vez que fosse proferida a letra que servisse ao espírito para formar a palavra. É que esse enquanto recitava o alfabeto está dentro de parênteses, né? Aí é uma pausazinha aí. Tá bravo comigo? Não. Ah, olha. Assim, não. É pra gente entender. Errado, pra gente entender. Beleza. Calma. Assim, pela primeira vez, em 1850, as mesas começaram a girar e a dançar nos Estados Unidos. Eita. Em pouco tempo, as mesas girantes tomaram conta dos Estados Unidos, Canadá, México. Isso. E em 1852 chegou à Escócia por intermédio de alguns médicos americanos. Dali passou para Londres e conquistou a Inglaterra. Depois as mesas iniciaram o seu giro pelas cidades alemãs Bremen, Viena, Berlim e Breslau. Em 1853 atravessou o Reno, invadiu Estrasburgo e entrou na França. Mesas, chapéus, pratos. Começou a locomover-se sob a proteção das mãos. Kloppenburg diz que no Brasil as mesas começaram a dançar em 1853. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro foi o primeiro a publicar pela primeira vez artigos sobre mesas mesas girantes da Europa e dos Estados Unidos em sua edição de 14 de junho de 1853. E que proveito tinha isso? Eles iriam conversar com os mortos para quê? Para saber o quê? Como é que estava a vida deles? Conquistariam a vida eterna por causa disso? Não. É tanto engano, é porque o ser humano, ele não procura Deus. Quando ele procura Deus para livrar ele de algumas coisas. Não para servir o Senhor. Muitos, né? Muitos assim. Muitos procuram a Deus para servir a Deus. Agora nós vamos falar sobre Allan Kardec e a codificação do Espiritismo. A França logo se tornaria a pátria do ensino espírita. Já pensou? Ali surgiu o doutrinador do Espiritismo, sobre cujos escritos se fundamentariam quase todos os espíritas do mundo. Em 3 de outubro de 1804, nascia aquele que, mais tarde, seria o codificador do espiritismo moderno. Denisard Hippolyte Léon Rivail. Nasceu às 7 horas da noite. Filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado juiz, e sua esposa Jean Duhamel, moradores de Lyon. Seus primeiros estudos foram feitos em sua terra natal e inteirou a sua bagagem escolar na cidade de Yverdon, na Suíça, onde estudou sob direção do famoso mestre Pestalozzi, de quem recebeu grande influência. Inúmeras vezes, quando Pestalozzi era solicitado pelos governos para criar institutos como o de Yverdon,
confiava a Denizar Rivail o trabalho de substituí-lo na direção da escola. Bacharelou-se em letras e ciências e doutorou-se em medicina, após completar todos os estudos médicos e defender brilhantemente sua tese. Conhecia perfeitamente e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Também tinha conhecimento do holandês e com facilidade podia expressar-se nesta língua. Com apenas 19 anos de idade, Denizar demonstrava grande interesse pelo magnetismo animal, um movimento da época chamado também de mesmerismo, porque fora criado pelo médico alemão Francisco Antônio Mesmer, que é de 1733 a 1815, e que morava em Paris desde 1778. Em 1853, quando as mesas girantes e dançantes vindas dos Estados Unidos invadiram a Europa, os adeptos do mesmerismo, ou magnetistas de Paris, logo quiseram explicar com suas teorias magnéticas esse curioso fenômeno. Em 1854 foi o ano em que, pela primeira vez, Rivail ouviu falar nas mesas girantes, por intermédio do senhor Fortier, magnetizador, com quem estabelecera relações em virtude de seus estudos sobre magnetismo. No ano seguinte, no começo de 1855, encontrou o senhor Carlotti, amigo há 25 anos, que tornou a lhe falar sobre os fenômenos por cerca de 1 hora com muito entusiasmo, o que fez despertar novas ideias. No fim da conversa, disse-lhe: um dia será um dos nossos. Respondeu-lhe: não digo que não, veremos mais tarde. Em 1855, Rivail foi à casa do senhor Roger. Encontrando com o senhor Fortier, seu magnetizador, estavam presentes ali Partier e o senhor Mason, que lhe falaram desses fenômenos no mesmo sentido que usara o senhor Carlotti. Rivail foi convidado a assistir a experiências que se realizavam na casa do senhor Mason, na rua Grand Betelier, número 18. O encontro foi assentado para terça-feira, às 8 horas da noite. Foi ali que, pela primeira vez, Rivail presenciou o fenômeno das mesas girantes, que pulavam e corriam, em condições tais que não houve mais dúvida neles. Os capetas, tudo brincando, zombando as pessoas, né? Uma noite. Porque o ser humano quer o quê? Ver. Para crer. E não crer Isso. para ver, né? Uma noite, por meio de um médium, seu espírito protetor deu-lhe uma comunicação toda pessoal em que lhe dizia de permeio e outras coisas, pelo conhecimento em uma existência anterior, quando, ao tempo dos druidas, Aí lá vem a história. Era o rei, quer ver? na Gália, ele usava então o nome de Allan Kardec. Então é assim começou o nome do Allan Kardec. Foi numa dessas reuniões que veio um médium lá, que diz que é médium, e diz que eles viveram nesse período dos druidas, e lá ele já conhecia ele, e que o nome dele nessa época, Rivail, era Allan Kardec. E ele acreditou. Claro que o demônio conhece todas as eras, né? Todas as eras. Era um espírito enganador, né? Faleceu esse homem, faleceu em 65 anos de idade. Ele faleceu, né? Com 65 anos de idade, no dia 31 de março de 1869, sucumbindo na ruptura de um aneurisma. No seu túmulo, em Paris, foi colocado o seguinte epitáfio: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei.
A senhora Rivail contava com 74 anos quando seu esposo morreu. Sobreviveu até 1883. Que? Nada. Quando, em 21 de janeiro, faleceu com a idade de 89 anos, sem deixar herdeiros diretos. Agora vamos ver sobre as obras publicadas por Rivail, ou agora com o nome de Allan Kardec. Rivail participava assiduamente das reuniões Você acha espíritas. menos pesado contar a história do Espiritismo? Hã? Você acha menos pesado? É porque é muito ruim ficar falando o nome, né, daquelas Sim, entidades com certeza, todas. com certeza. Semana passada foi bravo, foi difícil, porque a gente fica... Porque a impressão que a gente tem é que ele está no invocando estudo, cada vez que no fala. estudo a gente fica falando os nomes, e isso, sabe, a gente que é servo de Deus, né? Então a gente às vezes fica um pouco incomodado. Mas isso é só um estudo, isso não tem influência nenhuma na vida da gente. Em nome de Jesus. Assim, Né? nós não oramos, né, para começar, né? É, Vamos dar uma pausa e orar? vamos dar uma pausa e vamos orar então. Senhor, nós começamos esse estudo, mas nós não oramos a Deus. Às vezes por causa de ficar empolgado, querendo começar, nos esquecemos. Mas nos perdoa, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, repreender toda a força do diabo, todo espírito maligno, todo espírito de confusão, todo espírito de engano, todo espírito que venha tentar se infiltrar através desse, que seja um mero esclarecimento, uma mera informação para que os nossos irmãos estejam cientes, ó Deus, estejam vigilantes quanto à sutileza de tudo aquilo que acontece em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, ele participava assiduamente das reuniões espíritas. Em cada sessão, ele levava perguntas pré-formuladas para que os espíritos lhes respondessem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, os demônios sempre existiram. E eles conhecem desde que você nasceu até o dia em que você está no dia de hoje. Ele pode contar coisas, falar coisas particulares. E isso acontece, irmãos, muitas vezes há muitos espíritos enganadores no meio da igreja, que vêm enganar com sutileza, até mesmo falar sobre a sua história de vida, que só você conhece para você ser enganado. Aqui é a mesma coisa. Aqui é algo que está patente. Nós estamos falando sobre o espiritismo. Então é claro que você não vai procurar isso no espiritismo. Mas saiba de uma coisa. Existem muitos espíritos enganadores infiltrados nas igrejas. Porque eles conhecem o passado de cada um de nós. Eles podem dizer uma hora que você estava no banheiro, falando alguma coisa. Pensando só você sabe, pensando não. Porque ele não pode ver o pensamento. Mas falando alguma coisa, ele diz, aquele dia você falou isso, e eu sou o seu, né? E fala para você, eis que você é meu filho, e coisa parecida, para te enganar. Então, é muito importante a gente saber o seguinte, conhecer os dons do Espírito. E um dos dons do Espírito está lá, que foi distribuído à igreja, que são 12 dons, é o dom de discernir. Precisamos buscar o dom de discernir. Porque é muito sutil o engano. Então a gente precisa discernir que tipo de espírito, que espírito que está ali. A palavra do Senhor diz que o espiritual ele entende tudo. Mas por ninguém ele é discernido. Agora, aquele que tem o Espírito de Deus vai testificar no espírito dele que aquilo é do Senhor. Então precisamos tomar muito cuidado. Vamos orar e pedir a Deus o discernimento. E foi assim que decidiu reunir todas as informações que tinha sobre o Espiritismo. E agrupou em uma série de leis que os Espíritos haviam lhe revelado. Publicando, no dia 18 de abril de 1857, uma obra em nome de Livre dos Espíritos, ou Livro dos Espíritos. Esse livro alcançou grande repercussão, esgotando rapidamente. Allan reeditou no ano seguinte, publicando conjuntamente um periódico denominado Revue Espírita, ou Revista Espírita. O primeiro órgão espírita da França, em abril de 1858, não, foi... primeiro. Primeiro, né, de abril,
de 1858, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Há uma outra coisa que a gente vai ver, é o seguinte, é que quando você vê alguém, ele fala assim, Evangelho segundo Allan Kardec. Por quê? Porque ele pega partes da Bíblia para inserir no seu livro, e ele fala sobre a interpretação, o Evangelho segundo a interpretação de Allan Kardec. Justamente porque para inserir, inclusive, o Evangelho, para trazer um engano maior. Aqui ainda estava falando do espírito da obra dele, 12 espíritos apenas. Mas depois ele vem inserir essa parte do Evangelho segundo. Aí ele fala, está aqui, ó. Considerando a obra mais importante sobre a prática do espiritismo experimental. Em 1862, publicou uma refutação de crítica contra o espiritismo. Em abril de 1864, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que mais tarde foi alterada para o Evangelho segundo o Espiritismo, com explicações das parábolas de Jesus, aplicando a concordância da mesma com o Espiritismo. Kardec interpreta os sermãos e as parábolas de Jesus de maneira que concorde com seus ensinos e com as crenças espíritas e animistas que sempre existiram. Em 1º de agosto de 1865, lançou nova obra com o título O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em 1868, em janeiro de 1868, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, com o qual completa a codificação da doutrina espírita. Eu estou sempre dando uns minutinhos para minha mulher assumir antes do prazo. Mas, glória a Deus. Bom, eu agora vou. Não, eu agora vou. Eu agora vou tomar uma aguinha, né, para refrescar minha garganta, porque nessa parte do estudo nós estamos pouco ainda lendo a palavra. Mas logo depois vai haver refutações e nós vamos ler na palavra do Senhor. Espiritismo no Brasil. Histórico. No Brasil, o fenômeno das mesas dançantes se iniciou em 1853. Em suas investigações, Copenburg nos informa que o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro foi o primeiro a publicar pela primeira vez sobre as mesas girantes da Europa e dos Estados Unidos, em sua edição de 14 de junho de 1853. 2 semanas depois, no dia 30 de junho, o mesmo jornal informa sob o título de A Rotação Elétrica, os fenômenos que empolgavam Paris, depois de terem feito sucesso nos Estados Unidos, México, Londres, Viena e Berlim. No dia 2 de julho de 1853, o Diário de Pernambuco, editado no Recife, informava seus leitores que, em Paris, grande era a curiosidade da sociedade parisiense, que todos ficavam em silêncio em torno das mesas, esperando algum movimento. O Jornal Cearense de Fortaleza, na edição de 3 de julho de 1853, informava aos seus leitores sobre o modo como fazer girar as mesas. Esse mesmo jornal, na edição de 19 de maio de 1854, informava sobre a evocação de almas por meio das mesas girantes, concluindo que a evocação se faz por intermédio de um iluminado, a quem se dá o nome de médium. A primeira sessão espírita realizada no Brasil ocorreu em Salvador, Bahia, no dia 17 de setembro de 1865, sob a direção de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Neste mesmo ano, Teles de Menezes fundou na Bahia o primeiro centro espírita, denominado Grupo Familiar do Espiritismo. Nossa, bonitinho, né, os nomes? Que terá vida efêmera. Em 28 de novembro de 1873, membros do extinto Grupo Familiar do Espiritismo fundam a Associação Espírita Brasileira.
No ano seguinte, alguns sócios da associação fizeram surgir sempre na Bahia o grupo Santa Teresa de Jesus. Foi assim que o espiritismo no Brasil conquistou adeptos, passando da mesa rodante para a mesa falante, da mesa inteligente à relação com os mortos, da comunicação com os mortos a novas revelações, dessas revelações a uma nova religião com doutrinas e práticas opostas ao Evangelho de Jesus Cristo. Divisões do espiritismo no Brasil. Entre nós há 3 grupos de espíritas bem separados: o espiritismo kardecista, o espiritismo racionalista, o espiritismo umbandista. Já está misturando, né? É aquilo que a Deus e Tchelka falou, ele só muda de roupa. Só muda a roupa. Espiritismo kardecista, que pode também ser chamado de espiritismo ortodoxo, aquele que está afiliado à Federação Espírita Brasileira e para quem Allan Kardec é considerado o mestre divino. É o mais tradicional e o mais bem organizado, sendo o maior grupo. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec relatou sua profunda inquietação em relação à unidade do espiritismo. Espiritismo racionalista do Redentor. Surgiu em 1910 com Luiz de Matos, com o nome de Espiritismo Racional e Científico, que tem sua sede principal no Rio de Janeiro. Ultimamente trocaram o nome para Racionalismo Cristão. Eita, perigo, né? Entre seus adeptos é chamado de redentoristas, por causa do nome Redentor, dado aos centros filiados. Suas maiores especialidades são a cura e o fornecimento de prescrições médicas astrais. Então é tipo aquele lá que estava coisando as mulheres, molestando. O outro lá. Qual é o nome dele? De João Goiás. De Deus, João de Deus. João de Deus. Possui templos suntuosos em várias regiões do Brasil. Em São Paulo. Espiritismo umbandista. Não tem uma data certa para sua aparição no Brasil. Trata-se, porém, de uma seita afro-brasileira, sendo divulgada mais como folclore do que como religião, embora divulgue esta última condição. É formado pelo sincretismo de cultos afros, ameríndios e catolicismo europeu trazido pelos portugueses. Declara-se com o objetivo de desfazer os males invocados pela quimbanda pelos exus. Evoca, diferentemente do espiritismo kardecista, os orixás, seres elementares da natureza, mas evoca também os espíritos dos pretos velhos e caboclos, que são, segundo eles, os espíritos dos índios falecidos. Existem muitas outras organizações que são diretamente espíritas, mas que, em sua prática e doutrina, muito se aproximam do espiritismo. Vejamos. A Legião da Boa Vontade. Embora não esteja afiliada à Federação Espírita do Brasil, aceita a ideia de Alziro Zaru, segundo se afirma, era a reencarnação de Allan Kardec. Não crê que Cristo tivesse corpo real e humano, seguindo a linha do pensamento de João Batista Rundstag. Cultura Racional. Foi fundada por Manuel Jacinto Coelho, em 1935, no Rio de Janeiro, MEI, sendo somente divulgada a partir de 1970, quando alcançou fama nacional. Aceita a metempsicose, retorno do espírito do falecido a seres inferiores. Agora o outro. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Foi fundado em 1909 por Antônio Olívio Rodrigues. O grupo possui, espalhados pelo Brasil, milhares de tatuas ou centros. Aceita a doutrina reencarnacionista. Agora, a Ordem Rosa Cruz, com suas várias organizações, como, por exemplo,
Amor, que é antiga e mística ordem Rosae Crucis. Entre parênteses. A fraternidade segue uma tradição mística egípcia. Alega ser originária do reinado de Amenhotep IV, imperador egípcio em 1353 a.C., mais conhecido como Akhenaton. Suas correntes são a Fraternidade Rosa Cruz, de Max Rendel, a FRC, que é a Fraternidade Rosa Crucis, de Klimer, a FRA, Fraternidade Rosa Crucianiana Antigua, de Krummeller, ou a Igreja Gnóstica e sua ordem cabalística da Rosa Cruz. Igreja Expectante do Senhor, Léo Álvares, um pouco. Teosofia, fundada pela Madame Helena Petrovna Blavatsky e Henry Harry Steele Olcott, em Adyar, Índia. No Brasil, são duas as sociedades teosóficas. A Sociedade Teosófica no Brasil, sede em São Paulo, que é a seção nacional da Sociedade Teosófica Mundial, e a Sociedade Teosófica Brasileira, sede em São Paulo, sede em São Lourenço, Minas Gerais. Ambas têm suas lojas ou ramas espalhadas pelo Brasil. Por fim, poderíamos agrupar ainda as seitas orientais, como, por exemplo, a Sechonoye, a Igreja Messiânica Mundial, a Arte Mahikari, a Perfect Liberty e também as provindas do hinduísmo, como o movimento Hare Krishna, a meditação transcendental, entre outras. Todas adeptas do reencarnacionismo. Palavra grande. Causas da difusão espírita no Brasil. Entre todas as nações do mundo, destaca-se o Brasil, internacionalmente conhecido como sendo o maior país espírita do planeta. Que triste isso, Jorge. Mas olha, você pode ver uma coisa, tem uma similaridade muito grande com essas ramificações espíritas. Vê que começou com um, né? E aí foram ramificando, cada um colocando o seu. Cada um colocando as suas É mais ou menos a mesma coisa, né? É a mesma coisa que acontece com a igreja evangélica. Quantas denominações evangélicas tem? Porque um determinado pastor pensa diferente, e aí então cria uma coisa, depois cria outra. Por isso que a gente precisa estar sempre atento, né? Porque a gente vai achar que aqui só tem aqui você vai olhar aqui, você tem um engano. Mas você está já de sobreaviso. Agora, existem sutilezas no nosso meio que vêm para nos enganar e acabam enganando a muitos, né? Para os espíritas, o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nossa. Para os espíritas. Não se pode contestar a presença do espiritismo no Brasil. Veremos agora os fatores que causaram, facilitaram e ou permitiram a penetração das doutrinas reencarnacionistas e das práticas espíritas no Brasil. A gente vê os americanos também bem espírita, né? Você pode ver tudo que é filme, eles falam assim, ela tá lá olhando. Eu tô sentindo ela aqui comigo. Gente, a Bíblia diz que não há comunicação desse mundo com quem já morreu. O desenho real, né? Já tem até músicas, né? Sim. De alguns cristãos americanos que aceita como a presença da pessoa que morreu ali. Então tem que vigiar muito, gente. A facilidade de abrir centros. Uma das razões porque cresceu aqui, né? Com a liberdade religiosa, cada um pode, por sua vontade, abrir um centro ou formar novos grupos. Não há regulamentação nem prescrição. O centro pode viver inteiramente, independentemente e à vontade, e sem nenhuma orientação da Federação Espírita. Liberdade de culto.
a Constituição de 25 de março de 1824 previa em seu artigo 5º que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Olha o que a Constituição previa, que só a católica podia, as outras só dentro de casa. Só dentro de casa. Dessa forma, a primeira Constituição brasileira era confessional e, apesar da consagração da liberdade da crença religiosa, não assegurava a liberdade de culto público, somente permitindo a religião católica. Com o advento da primeira Constituição da República, o Brasil passou a ser um Estado laico e a consagrar ampla liberdade de crença e culto religioso. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 6º, consagra que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Deixa eu descansar um pouco. Beber uma água, né? Vale ressaltar que o direito constitucional consagrado da liberdade de consciência e exercício pleno da prática religiosa só pode sofrer restrição do poder público, caso os cultos, pregações ou cânticos contrariem a ordem, o sossego e a tranquilidade pública. Então, assim, o poder público só pode interferir caso a gente faça uma desordem, senão não pode, né? Caso seja demonstrado que a prática religiosa dos adeptos, pelo exagero de gritos e depredações no interior do templo, que não obteve para sua localização autorização do poder público, vem perturbando o repouso e o bem-estar da coletividade, isto é, o município proibir tal prática em zona residencial da cidade. É por isso que os espíritas fazem questão de considerar o espiritismo como religião, que é para não ser impedido por ninguém, né? Você é médium, um título. Um título, tá? Isso é título. Se você é um médium, precisa desenvolver-se. São as palavras dos espíritas, quando se deparam com algumas pessoas com problemas ligados à insônia, tristeza, perturbação, arrepios, entre outros problemas e dificuldades. Logo, a ideia do espírito é que essa pessoa está sob a pressão de espíritos opressores e, por isso, precisa desenvolver a mediunidade no centro espírita. E lá vai o indivíduo cheio de esperança de ver-se livre desses incômodos inexplicáveis, envolvendo-se com o espiritismo. Vem em seguida o temor de sair, julgando que as consequências serão fatais. Então, há um ambiente de ameaça, né? Que a saída, você pode morrer por causa disso. Meu maçom. E já disse, quebrar um juramento, você morre, né? Maçom. A grande saudade dos mortos é uma das coisas que fez crescer, né? A saudade que as pessoas têm dos seus entes queridos. É uma fragilidade muito grande, né, gente? Que eles se aproveitam. Imagina, você tá morrendo de saudade de uma pessoa que se foi. Aí vem alguém, um espírita, e de repente pega no seu braço e fala uma coisa que a tua mãe ou teu marido falava com você, que só você tinha ouvido. Gente, é que nem um fisgasse, um anzol. Pum! Pegou. Aí fala, mamãe. Ai, começa a chorar, né? Essa saudade é habilmente explorada pelo espiritismo. A ignorância religiosa do povo brasileiro também, né? Porque
enquanto a gente vê os Estados Unidos, muita gente lê a Bíblia e outros livros. Aqui no Brasil, não. O povo tem preguiça de ler. A ignorância religiosa do povo brasileiro favorece o avanço do espiritismo. Aos menos favorecidos dizem, o espiritismo é caridade. Aos ignorantes apresentam-no como religião. Aos intelectuais querem pintá-lo como filosofia e ciência. Prometem resolver e elucidar todos os problemas cientificamente. Nomes retumbantes. Os nomes de eruditos, poetas e até mesmo de apóstolos são explorados com impudência. Impudência, viu, gente? Olavo Bilac, Rui Barbosa, o apóstolo Paulo e todos os demais se tornam espírita depois da morte. É o que eles dizem. Porque todos eles reencarnam em um deles lá. Um deles, Perdão, gente, não tô zombando de ninguém aqui, mas é demais, né? Não? Até o apóstolo Paulo, pô. Fachada cristã. O povo, em geral, é ignorante em se tratando de religião, mas quer ser de Cristo. Basta, pois, apresentar a face de Cristo para ter um mundo de seguidores. Por mais errônea e anticristã que seja uma doutrina, se for apresentada como cristã, terá adeptos. Por quê, gente? As pessoas, vê Jesus ali crucificado e o coração dói, Quer dizer, isso há um tempinho, viu? Que agora, eu não sei não, porque botaram lá no carnaval aquela cena ali dele judiando de Jesus, em plena rua, E o povo achando bom. Então, o mundo tá mesmo virado de cabeça para baixo agora, Eu acho que o pessoal tá tirando as máscaras de certa forma, Quem é de Cristo e quem não é mesmo, Esse é o motivo pelo qual temos no Brasil o espiritismo cristão. Repetem e propagam que o espiritismo e o cristianismo ensinam a mesma coisa. Que o espiritismo é o mais puro e legítimo cristianismo. Dizem-se crentes, mas não aceitam a fé. Dizem ser cristãos, mas rejeitam o batismo. Usam a Bíblia, mas atacam as verdades bíblicas. Admiram o Senhor Jesus, mas afirmam que ele não é Deus. Isso tudo para enganar, né? Para enganar. Para enganar. Não é Deus. É um espírito elevado que reencarnou muitas vezes. Porque Jesus, quando virou para os fariseus, lá para os fariseus, disse assim: vós errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Ou seja, infelizmente nós vivemos numa época em que o hábito de se ler a Bíblia se tornou apenas domingueiro. As pessoas leem a Bíblia quando vão aos cultos. Não, e agora com a pandemia, quando vai, Quando vai no culto. Então, até mesmo quando você vai assistir uma ministração pela internet, você não pega a Bíblia para ler junto. Entendeu? Então, é muito importante a gente observar isso. Temos que ler a palavra do Senhor. A Bíblia tem que ser o primeiro local de instrução para a vida humana. Aqui, outra coisa, que essa pega mesmo muita gente, a curiosidade. A curiosidade é a mãe das ciências e tal, e como tal, boa, mas pode ser desregrada e levar à desgraça. Mas é uma inclinação natural e indiscutivelmente favorável ao espiritismo com seus fenômenos. Então, a curiosidade. Mas você já viu uma coisa? Aquele, não sei o que, Coelho, como é o nome dele? Paulo Coelho. Paulo Coelho. Escreve um monte de livros, E as pessoas ficam curiosas com aqueles livros. Você de quer ver história de outra vida. Você quer ver como o interesse entra dentro das portas da nossa casa? Para conhecer o ocultismo? Quantos filmes de terror os filhos, os jovens, os adolescentes gostam de assistir? Porque quando se lança filmes, muitos filmes de ocultismo, porque há curiosidade sobre o ocultismo. Que nem aquele desenho lá. Isso.
Desenho da Disney daquela. Foi mesmo? Malu, né? É com Mar. Que até o pessoal. Mulan. Mulan. Que vem um espírito e fala com ela, não sei. Eu não vi. Mas quando botaram aqui em casa, eu falei, não. Aqui em casa ninguém vai ver isso, não. Isso. Não tem nada demais, só tem esse pedacinho. É assim, né? Mas é espiritismo. Mas olha só, tem muitos crentes que não prestam atenção nos seus filhos, não prestam atenção nos seus adolescentes, que estão assistindo aí, por exemplo, Harry Potter, que é o ocultismo, está assistindo aquele Satanismo do Bravo. Lua Nova, coisa de vampiro, lobisomem, agora um coisa de sucesso que tinha até pastor assistindo, qual que era? Breaking Bad. É mesmo? Breaking Bad. Tem um pastor amigo nosso que assistia ele. Pastor amigo nosso assistia esse filme aí. Jesus. Muito próximo da gente. Pai. E gostava de ver Breaking Bad. Então é assim, gente. Precisa tomar cuidado. Porque a partir do momento que eu, como pai, e ela, como mãe, permitimos ou também paramos para assistir um filme que tem subliminarmente alguma mensagem espírita, a gente tem que proibir. Por quê? Olha só. Essas coisas contaminam a gente. Não é a nossa carne apenas. E nem a nossa alma. Contamina o nosso espírito. E a gente tem que ser santificado no nosso espírito. Porque Deus habita em nós. Habita em nosso espírito. Quando você se permite a ser evangelizado por esses filmes, né? Porque a gente fica curioso, né? Sim. Fica curioso. Esse dia a gente tava vendo o filme do cachorrinho. Aí o Tão cachorro bonitinho. morre tão bonitinho. Mas Aí aí o Eliade já cachorro tinha era- falado, mãe, mas esse cachorro vai morrer, mãe, vai reencarnar, hein? Aí, Nós já pulamos aí a fora. gente, quando viu o que aconteceu, não é possível, poxa. Agora, tem um detalhe também muito importante. Nós já temos a mente formada. Nós temos as nossas convicções. As crianças, adolescentes ainda não. Não, você está semeando na mente delas, Você quer ver permitindo. uma outra forma que desenvolve a curiosidade no ocultismo? São joguinhos de como é que Xbox, sabe? É. Esses joguinhos que agora A gente tá muito Agora velho, você gente. baixa um monte de joguinhos. Nem lembra desses nomes mais, ninguém né, lembra, amor? mas baixa esses joguinhos no celular. É. E são jogos de espiritismo, jogos de ocultismo e jogos, inclusive, de matar, de atirar, matar, explodir, voar sangue. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção. Pai e mãe, estejam atentos, vejam o que seus filhos estão vendo, porque cabe a nós, a mim, a vocês, preparar os nossos filhos para ir para o céu. Não deixe os seus filhos ao léu, não. Não deixe a televisão doutrinar os seus filhos. Nem os jogos nem os jogos do smartphone. Presta atenção. Jesus está voltando, gente. Nós temos que estar prontos. Porque a gente não pode ser surpreendido por isso e você imaginar que os seus filhos vão ficar aí e você também pode ficar. Não, Jorge, essa questão ali da mesa, né? Você sabe que as crianças na escola estavam brincando com aquele negócio, com a caneta. Sim, isso E tem isso ficava, muito. né? E a caneta girava. Não, e girar a garrafa também. E para no Isso. nome. Então tem. Vigia, gente. O diabo, ele quer uma brechinha assim, ó. Pra vir atormentar teu filho. Olha, tem um joguinho, um filme aí que parece bacana, de aventura. Jumanji. É um jogo. Mas é um jogo ocultista. É de ocultismo. Entendeu? Então é assim. A gente também não pode ficar dando uma redoma. A palavra do Senhor disse assim, ó. Que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. Examinar tudo, reter o que é bom e não se deixar dominar por nenhuma dessas coisas. O problema não é examinar tudo,
e reter o que é bom. É ser dominado. Vou ler essa última aqui? Vai. Religião mais cômoda. O homem, por inclinação e natureza, necessita de uma religião. O cristianismo é rígido e inflexível em seus princípios morais. Exige sujeição e obediência às questões essenciais e oferece uma sombria perspectiva de condenação depois da morte. O espiritismo é mais liberal. Não tem princípios sólidos e obrigatórios. Nega o inferno e apresenta a oportunidade de novas encarnações. Mas é mentira. São as facilidades que as pessoas... Mas é mentira. São as facilidades que as pessoas procuram. Se pra enganar. Não, é para ir para o céu. Elas querem ir para o céu, mas querem ir numa light, assim, numa coisa light, numa coisa mais leve. Pois, uma religião menos exigente, Ele não tem, então, porque mais ele tem que fácil renunciar. e mais cômoda. Só que não leva para lugar, vai levar sim. Vai apostar, não é que não leva para lugar algum, vai leva apostar sim. sua eternidade nisso? Não vai apostar a eternidade nisso, gente. Então, gente, aqui acabou o capítulo 4. Aí, capítulo 5 é doutrina Não, esse espírita. aqui não. Vamos ler, amor, depois a gente vê. Não precisa. Nós vamos agora entrar na próxima lição em seitas orientais. Seitas orientais. Tá. Né? Que a gente já ficou sabendo aqui o mais importante, né? Mas aí você não vai ver a contestação. Não tem a contestação. A gente lê e fala para eles, né? Bom, nós vamos ver alguns pontos aqui, então, gente. Mas já não, ainda Nós vamos ler a partir do momento daqui, olha. Vamos ler, amor, é pequeno. Nós vamos ler, então, a respeito da redenção. Tudo bem. Nós vamos ver, na semana que mostrar para você como é que é feito a doutrina do Espiritismo, mas nós vamos contestar isso com a palavra de Deus. Eu não queria, encher você aí de doutrinas, né, de formas, como eles fazem, porque a gente lembra que numa certa época aí foi lançado alguns livros que transformou, mais mudou as pessoas do que edificou. Então, a gente tem muito cuidado com isso, gente. Então, a gente vai ver o que eles falam da Bíblia, Sim. o que eles falam de Cristo, Amém. o que eles falam de Deus e da Trindade. Olha, nós agradecemos a Deus pela companhia de vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar isso para vocês, porque uma coisa que eu disse, vou começar a reiterar de novo, eu e minha esposa não somos professores de teologia, nós estamos estudando aqui, né, porque nós temos essa enciclopédia de teologia e quisemos que você participasse, se tivesse a oportunidade de estudar junto com a gente. Amém? Então eu agradeço a sua presença aí. Outra, né? Se vocês querem compartilhar também, algum conhecimento, pode escrever que a gente vai também falar. Né? E quero convidar vocês a estar conosco amanhã, às 20 horas, no nosso culto em casa. Vamos adorar a Deus juntos. Você está indo na igreja? Se você estiver indo, eu convido você a estar com a gente da mesma forma. Se não estiver indo, melhor ainda. Porque nós temos pelo menos um meio de cultuar, que é terça e sexta-feira, às 20 horas. Quarta-feira estamos de volta aqui, às 18 horas. Amém? Mas não é melhor ainda não tá indo, gente. Melhor ainda que tenha um culto. Tem um culto, claro. Eu falei. Se vocês vão, glória a Deus. Mas se não vão, também então, tem algo. Tem algo. Vocês não estão sem culto. Né? Não estão sem culto. Reúna sua família aí e vamos cultuar a Deus juntos. É uma horinha. Então, boa noite. Obrigado pela companhia. Até lá, então. Deus abençoe.